Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 23 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós finalizamos o capítulo 10 do livro 2º. Ainda no livro 2º, vamos entrar no capítulo 11, intitulado Os Três Reinos. Nós vamos estudar os minerais e as plantas, os animais e o homem e a metempsicose, tá bom? Hoje vamos estudar os minerais e as plantas, mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Senhor, em que com muito carinho reconhecemos como o amor de nossas vidas, nós lhe agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos é dada de estudo e de reflexão. Nós agradecemos, Senhor, a saúde física, a saúde mental, em um momento, Senhor, com tantos adoecimentos mentais. Nós sabemos, Senhor, temos consciência um pouco da imensidade de trabalho sobre a sua responsabilidade. E gostaríamos de rogar a presença dos nossos amigos espirituais, que são os teus mensageiros na ajuda da edificação do Evangelho na Terra, para que eles possam, os nossos irmãos espirituais, os teus mensageiros, nos auxiliar na compreensão do texto, na interpretação do texto, para que nós possamos viver aquilo que aprendemos nessa oportunidade. Obrigada, amor querido, e aproveitamos para agradecer aos amigos espirituais que aqui estão. Nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, os três reinos, os minerais e as plantas, questão 585. Caso você não entenda, pergunte, tá? Esse é um capítulo muito bom. Que pensais da divisão da natureza em três reinos? Isso no século XIX, né? Não existia aí para a ciência o reino acima exposto, né? Então, qual era o reino? Que é o reino Monera. Tá? Então, era reino vegetal, animal e o hominal. Mas tem um reino Monera, né, que é formado por bactéria. Tem um reino que eles chamam também o protista, que é formado por fungos e micro-organismos. Né? Então, são outros reinos. Então, no século XIX, aqui 1800, se falava em três reinos, tá bom? Então, pergunta Kardec, que pensar da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Alguns fazem, então Kardec diz assim, ou seja, em duas. Quando ele coloca aqui a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos, né? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível, né? E aí, ele joga agora para o mundo espiritual. Como é que se divide esses reinos?
ele fala do reino orgânico, dos inorgânicos, ele fala dessa quarta classe, que seria a classe humana, e ele quer saber da divisão em relação ao mundo espiritual. Ou seja, para eu falar de um assunto, eu quero primeiro entender qual é a interpretação de vocês, para eu poder falar. É isso que Kardec fala. Como é que a espiritualidade divide essas classes, né, esses reinos? Vamos ver a resposta? Dependendo do ponto de vista, todas são boas, ou seja, todas essas classes que eles colocaram, todas essas divisões, ele diz são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e inorgânicos, do ponto de vista material. Do ponto de vista moral, existem evidentemente 4 graus, né? Então ele vai colocar, qual era essa quarta? Que pensar da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, que serão o quê? Os minerais e as plantas, os animais e os homens. Então, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal, seriam 4 classes. E é por isso que ele diz, do ponto de vista moral, agora ele diz, há evidentemente 4 graus. Então, por que do ponto moral? Eu posso dizer que uma planta, moralmente, vamos dizer, do ponto de vista moral, eu olhando a nível de evolução, ela está no mesmo, vamos colocar aqui, no mesmo reino que um animal? O animal vai estar no mesmo reino do mineral, que seria as pedras, a água? Não. O reino mineral estaria no mesmo ponto moral do reino humano? Por isso que ele coloca, do ponto de vista moral, existem evidentemente 4 graus. Aí tem aqui um comentário do professor Denis Arrivai. Vamos ver esse comentário? Esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, então, a matéria inerte, a pedra não é inerte? Né? Aparentemente, né? Parecem confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência, o quê? Instintiva. Os animais também compostos, né? Instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade, né? Uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e aí ele coloca aí a consciência de sua existência e de sua individualidade, né? Um animal tem consciência que existe, né? Fica aí O homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, ele domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, aqui ele foi colocando a diferença, tanto material quanto de ordem moral, de cada reino. E ele foi indo por ponto. Ele foi no mineral, foi no vegetal, foi no animal e finalizou no hominal. Porque olha a diferença aqui, quando ele diz que o homem, ele tem a consciência do seu futuro. Por exemplo, o animal não vai dizer, acho que eu vou guardar comida para amanhã. Não tem como. Já o ser humano não, ele tem a consciência do futuro dele. Pergunta ainda Kardec, 586. As plantas têm consciência de sua existência? Resposta: não. Elas não pensam. Só tem a vida orgânica. E aí tem uma nota do tradutor que diz que na segunda edição francesa, de 1860, esta resposta estava assim redigida: não, elas não pensam. Só tem a vida orgânica e intuitiva. Fecha aspas. Por razões óbvias, Kardec suprimiu mais tarde a expressão que grifamos, intuitiva,
conforme se pode constatar a 10ª edição, de 1863, e edições seguintes do Livro dos Espíritos. Então, a palavra intuitiva não cabe, né? Como ele diz. Elas não pensam, só têm a vida orgânica, então logo não tem consciência. As plantas. Ok? Vamos para o próximo? Ainda das plantas. As plantas têm sensações. Que seriam isso? Sofrem quando mutiladas. Imagina a planta que é podada. Você vai lá podar a planta, aí ele quer saber se ela tem sensação, se ela sofre com essa poda. As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não tem a sensação da dor. Uma vez que ela não percebe, ela não tem a sensação, né? Porque, gente, é até interessante, para eu sentir dor, para eu perceber dor, a gente tem um sistema, que é o sistema o quê? Sistema nervoso, central e periférico. Uma planta não tem um sistema elaborado desse, logo ela não tem como sentir dor. E nem tem cérebro, que é o cérebro que registra. Então é um conjunto, cérebro e o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? E que o propósito é justamente para proteger o nosso organismo. 588. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade dela. Então tem uma trepadeira aqui, ela diz, eu não quero ir lá para aquele lado não, eu vou para ali. Né? Mas independe da vontade dela ou independe realmente. Ela vai para onde a natureza conduz que ela vá, né? A gente sabe... exatamente, ela busca os raios do sol. Vamos ver. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Diz sim, pois elas não pensam. Se ela não quer ir para aquele lado não, então ela pensa. Ela não pensa. É uma força o quê? Mecânica da matéria, que atua sobre a matéria. As plantas não poderiam opor-se a isso. Mas lembra que o princípio inteligente já está lá, né? Que não é o princípio vital. O princípio vital é a vitalidade, é o que dá a vida orgânica. A gente vai encontrar princípio vital nas plantas, nós vamos encontrar princípio vital nos animais e vamos encontrar o princípio vital no ser humano. Mas nós não vamos encontrar princípio vital no mineral. A pedra não tem princípio vital, que é a vitalidade, é o que anima, é o que dá o movimento. Entendeu? Princípio vital. E esse princípio vital, vital de vitalidade, ele é tirado do fluido universal. É uma transformação do fluido universal. Então, presta atenção. Nós temos o fluido vital, que dá vitalidade ao corpo físico. A matéria, as plantas e os animais têm vitalidade. E nós temos aí uma força inteligente, que nós vamos chamar de princípio inteligente. Tá? Então tem o princípio espiritual, princípio inteligente, princípio espiritual, e temos o fluido vital, que é o que dá a vida e a vitalidade. Agora, a inteligência, por mais que seja uma inteligência rudimentar, isso aí parte do princípio espiritual, né? Então, o fluido vital, ele não é inteligente, ele dá vida orgânica. O que dá o movimento inteligente é o princípio espiritual, que nós sabemos que em um átomo já há um princípio espiritual ali. Lembra? Do átomo ao arcanjo. Então, quando a gente vê o átomo, que é uma matéria, fazendo um movimento de inteligência, por mais que seja uma inteligência rudimentar, mas já um movimento de inteligência, é porque nele já existe um princípio inteligente. Quando você vê a planta se virando para o raio solar, né, isso é instintivo dela, e o instinto é uma inteligência rudimentar. É uma força mecânica, né? Ele diz 589. Algumas plantas, como a sensitiva, e aí tem uma nota 44, nota da editora, era a designação comum a algumas plantas da família das leguminosas,
com folhas pennadas que geralmente se contraem quando tocadas, chamada também dormideira. Aqui nós tínhamos uma que a gente brincava quando era criança, que batia e dizia o quê? Maria, fecha a porta, né? Aí ela se fechava todinha, não é isso? Né? E a gente achava que só se fechava quando a gente falava, né? Até a gente descobrir que bastava tocar, né? Eu como a cientista, a criança cientista, né? Fui fazer um teste, eu digo, vou só tocar para ver se ela vai fechar. Digo, ela tocou, digo, tá vendo? Ela nem precisa falar. Eu achei o máximo a minha descoberta, eu lá pequenininha, né? Algumas plantas, como a sensitiva, aí tem Iadioneia, que é outra nota. São duas. Nota 45. Nota da editora. Planta insentívora, que é carnívora, nativa do sudeste dos Estados Unidos da América, muito cultivada e comercializada, apanha moscas, papa moscas, pega mosca, tá? Essa é a segunda. Então, temos a sensitiva e a Iadioneia, por exemplo. Tem movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da Iadioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugá-la, como se preparasse uma armadilha para capturá-la e matá-la. Essas plantas são dotadas de capacidade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constitui a transição de uma para a outra? Olha quantas perguntas ele fez. Então, ele trouxe o exemplo da Iadioneia. Ele disse assim, essa Iadioneia, ela faz como uma armadilha. E, de repente, ela abre a boca e engole ali a mosquinha. Aí ele pergunta, ela tem uma forma de pensar para ela montar essa armadilha? Ela é uma espécie de transição entre o vegetal e o animal? Perguntas maravilhosas de Kardec. Vamos ver a resposta? Tudo é transição na natureza. Tudo está em trânsito, né? Tudo é transição na natureza. Pelo simples fato de que nenhuma coisa se assemelha a outra, embora todas se relacionem. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos também não pensam. Têm apenas um instinto que é cego e natural. Então, porque pensar é elaborar. Pensamento é uma elaboração. Por isso é que eles não pensam, eles não elaboram. Se faz, né? O organismo humano, aqui é Kardec comentando, o organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias, né? Então, o sistema digestório está aqui funcionando, a gente está dizendo, já estômago, joga um pouquinho de ácido, e fígado, faz o teu trabalho aí, cadê a bilis e tal. Eles estão fazendo isso tudo aqui, o quê? No automatismo, estão fazendo, estão atuando aqui, e ele não tem cérebro. Aliás, tem, né? Porque tem um cérebro que coordena tudo isso. Tem um sistema que coordena, né? Aí ele diz aqui, o piloro, é isso? Nota 46. Pequena abertura que faz a comunicação entre o estômago e o duodeno. Se contrai, diz Kardec, ao contato de certos corpos para impedir sua passagem. Deve suceder a mesma coisa com a sensitiva, a planta, né? Cujos movimentos não implicam de modo algum a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Então, ato mecânico instintivo. Ainda falando das plantinhas, 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa prejudicar? Existe, né? Existe, se quiser, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra.
mas é um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas vedes dois corpos se unirem, é que eles se combinam, isto é, que há afinidade entre eles. Exemplo, hidrogênio e oxigênio. Não chamais a isto de instinto, né? Ele fala que é uma combinação de dois elementos, mas não diz que é instinto. Por isso que ele diz que tudo é a natureza, está em transição. Legal, né? 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? Resposta: tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens, né? Então, as plantas são mais elaboradas, mas são plantas. Os animais, talvez de outra espécie, em outra condição, mas ainda assim são animais. Se você tem dúvida, estuda Revista Espírita, no ano de 58, que nós vamos encontrar lá o Júpiter, um espírito falando de Júpiter. Até aí tudo bem? Então descobrimos que as plantas pensam, as plantas têm vontade própria, não é isso? Não. Ah, não? Eu tinha estar errada? Que bom, né? Aprendemos. Ninguém vai dizer aí que a plantinha me passou uma mensagem, né? Aí é para acabar, né? Os animais e o homem. Continua Kardec, 592. Se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, se compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer uma linha de demarcação, porque alguns animais têm sobre esse aspecto, a inteligência, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa, mas Kardec, o senhor está afirmando que tem processo de inteligência do animal que é bem superior sobre certos homens, né? E a gente não diz isso, tem animal que tem atitude melhor do que de homem, a gente não fala isso. Só que a gente esqueceu que o animal, ele age puramente sobre o instinto. E o instinto é a inteligência que Deus deu. Por exemplo, muitas vezes nós queremos dizer, mas Senhor, por que o Senhor não deu logo tudo? Por que a gente tem que vir para conquistar isso? E ele deveria responder de lá, mas de novo, meu filho, eu te trouxe como animal até aqui. Tu quer continuar como animal? Eu quero te ensinar a ser humano. Para isso você tem que aprender a andar com as suas pernas. Então, no reino animal, é Deus conduzindo 100%. Daí tem a procriação, né? Eles entram no cio, tudo tem ciclo, tem tempo. Eles são bem disciplinados, ele faz sempre aquilo daquele jeito. Você não vê eles abandonando os filhotinhos deles, a não ser que não esteja bem, tadinho. E choram se você atacar os filhotes deles. Porque é instinto. E instinto é a perfeição que Deus dá. Por isso que Kardec faz essa pergunta, porque alguns animais têm, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? A resposta é um pouquinho grande, mas vamos lá. Quanto a esse ponto, os vossos filósofos não estão de acordo em quase nada. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Ele já deu uma cutucada aqui no Kardec, mas está dizendo que, né? O animal tem uma atitude melhor do que de homem, né? Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, ou que pode elevar-se muito alto. Então, não é que o animal seja mais inteligente que o homem. Foi o homem que desceu muito baixo a sua atitude.
Foi o homem que desceu. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes ou que pode elevar-se muito alto, se quiser, né? Pelo físico, o homem é como os animais. Pelo físico, então, tem coração? Tem cérebro? Tem rins? Tem fígado? Tem corpo? Dorme, se alimenta, procria, pare, tudo igual. Procria, tudo igual. Pelo físico, o homem é como os animais e bem menos dotado do que muitos deles. Porque nós temos determinados animais que têm é o instinto mesmo, né? Dotados também fisicamente, né? E tem uma perspicácia muito grande. Perspicácia que a gente diz assim na hora de dar um salto, na hora de pegar, né? Por exemplo, o gato, ele é muito rápido, o gato. Talvez eu acho que o gato é um pouco psicopata também, né? Porque ele tá olhando pra ti ali, tu jura que ele tá te amando, ele te dá uma azunhada em ti, te machuca, né? Eu sei porque eu tenho um gato lá em casa. Mas a rapidez deles é algo assim impressionante. E bem menos dotado do que muito. Então, pelo físico, o homem é como os animais e bem menos dotado que muitos deles, os animais. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência. Então, a natureza deu aos homens tudo. Por exemplo, o pássaro voa. O que o homem teve que fazer para voar? Inventar. Inventar. Que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades. É certo que o corpo do homem se destrói como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele, o homem, é completamente livre. Então, aqui cai por terra essa ideia que querem enfiar, que existe mundo espiritual para animal. Falta de estudo, falta de sentar e ler as obras básicas, tá? Qual o sentido de colônias espiritual para animais? Me diga. Se o fato de nós irmos para o mundo espiritual é para nós aprendermos. Vai fazer o quê? Vai adestrar o cachorrinho lá do outro lado, o gatinho? E aí é outra coisa que a gente tinha que nos perguntar. A gente só viu do outro lado alguns pássaros estranhos, que as obras de André Luiz retrata, alguns cachorros que vão a trabalho, né? E algumas vezes cavalo. Se é para ter colônia espiritual de animais, tem que ter todos os animais. Até a baratinha, os insetos. Então, Martinha, então o que é isso? Nós já estudamos isso nas obras de André Luiz. Criação mental. Necessário para o trabalho, como um instrumento. Até muitas vezes aquele cachorro que ele segurou ali, até para intimidar os espíritos perversos. Quando eles vão a essas zonas dolorosas, tá bom? Nós estamos vivendo um momento de muito adoecimento. E as pessoas querem humanizar os animais. Esse que é o problema. E quando você está adoecida mentalmente, eu digo que ninguém discute. Não tem jeito. Só o tempo. Né? A pessoa se prende nisso, você vai discutir com isso? Não adianta. Aqui eu estou esclarecendo. E assim, e todo mundo coloca imagens do Chico falando. Entendeu? E que eu fico impressionada, porque hoje é a coisa mais fácil do mundo. Quantas palavras chegam? O Chico disse. Pega aquela frase e joga no Google. Vai ver se o Chico disse mesmo. Previsões. Nossa, não estudou o livro dos médios. O Chico nunca fez previsão nenhuma. E as pessoas... E é o seguinte. As pessoas adoram Ibope. Adoram curtida. Então, elas vão falar aquilo que o povo quer ouvir. Lá no livro dos médios tem mediunidade dos animais.
Quando a gente fala, a gente não pode dizer que um animal é um médium, porque para ser médium, ele tem que mediar um mundo e outro mundo. Por isso que é o termo médium. Ele é médium porque ele vai mediar o mundo espiritual para o mundo físico. Então, se imagina ver um espírito e falar com um cachorro, não tem como o cachorro de dizer, olha, uau, 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 uau. Então, a gente não pode usar esse termo médium. Agora, então ele não é médium, ele não vai estar mediando. Agora, se ele vê o mundo espiritual, a gente percebe o quê? Alguns animais realmente acabam percebendo, porque para eles não tem diferença. E a gente tem aqui uma população enorme de espíritos. Então, às vezes você chega alcoolizado em casa, vem tu e tua galera. Aí o cachorrinho, quando tá dizendo, sim, vai vir todo mundo pra cá, ele toca o terror ali, né? E tu diz, eita, que veio a galera toda. Mas eu não posso dizer que o animal é médio, porque ele não vai mediar, né? Ele não tem... Mas ele está mediando, ele está sinalizando. Agora, isso não acontece com frequência. Porque se ele fosse ver tudo, o Bob Marley não ia parar de latir lá em casa. Entendeu? Continua ainda ele. É certo que o corpo do homem se destrói como dos animais, mas o seu espírito, vou repetir, tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. O que ele quer dizer? Quando um animal morre, ele tem um princípio inteligente que está sendo elaborado? Tem. Que nós temos espíritos responsáveis pelos animais. Então, esse princípio inteligente, ele é direcionado automaticamente para um novo animal. É rápido. Porque não há necessidade, não tem como. Tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Outra coisa que a gente tem que entender é que é o psiquismo que faz o corpo perispiritual. E o animal tem psiquismo? Pobres homens, que vos situais abaixo dos brutos. Então, pobre homens que vos situais muitas vezes numa situação pior do que um animal mais bruto. Não sabeis distinguir-vos deles? E hoje, gente, é muito comum a gente ver assim, não, eu prefiro viver com bicho do que viver com gente. Não, os meus bichos são muito isso, muito aquilo. Gente, nós temos hoje situação de pessoas tratarem animais como gente. Gastando uma fortuna. Detalhe. Em um planeta que nós temos crianças abandonadas em orfanatos, porque de certa forma é um abandono, e fora aquelas que passam fome. Aqui nos bairros de periferia, e a gente está colocando rococó, colarzinho de pérola e não sei o que, e banho disso, banho daquilo, vai para o hotel, vai para não sei para onde. Meus irmãos, nós vamos ter que prestar conta disso. Nós vamos ter que prestar conta disso. Porque é um processo de adoecimento mental. Eu estou adoecendo. E o ser humano só fala do bicho. Eu me lembro há muitos anos atrás, a senhora disse, meu filho, eu vou trazer meu filho, meu bebê. Aí eu digo, que legal, e meu filho e meu bebê, né? Aí ela disse, Conceição, eu trouxe meu bebê para você conhecer. Eu digo, cadê? Tá ali com o babá. Eu já achei estando com o babá. Eu digo, mas eu não tô vendo. Ali é onde ficou dentro do carro, porque tá muito quente. Não, tá ali, ele tá me olhando, meu bebê. Era um poodle. Eu digo, o bebê. Com babá. O bebê já morreu.
Porque cachorro é 15, 16. O Simba viveu 18 anos, por um milagre da divindade. O meu viveu 18 anos. O gene dele foi parando, tadinho. O bebê Simba. Olha, essa mulher entrou numa crise que ela não saiu mais quando o bebê morreu. Sério? Então você vê uma mente adoecida. Então a mente, a gente vai adoecendo ela com os nossos excessos. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia que a gente deve maltratar animais. Mas eles entender que eles são animais. Não tente humanizá-los. Isso é um processo de adoecimento mental. Eu com o animal, ele me faz companhia, mas ele não é instrumento do meu progresso. O instrumento do meu progresso é aquela pessoa que exige de mim paciência, tolerância, resignação, desprendimento material. Inclusive, essa humanização prejudica o próprio animal. Prejudica. Sim. E tem uma coisa interessante, tem um povo aí pesquisando, que às vezes se torna uma simbiose tão grande essa relação, que o ser humano começa a parecer com o animal. Você olha para o animal e olha para o dono e a gente sabe que é um processo de simbiose. Olha o corpo perispiritual. Pensa você dizer meu filho, meu filho, meu filho, é sua mãe. Mãe tem que parecer com o filho. E começa a transformação perispiritual. Daqui a pouco está refletindo no físico. Eu digo, uma vez eu fui passear com o Bob Marley, agora não dá mais, mano, com o braço assim, o pulso, não tem como, né? Porque ele é meio perturbadinho, o Bob Marley. E a senhora se passeando com a mamãe. Eu digo, com a tutora, a vizinha é tutora, eu não pari. Mas é como as pessoas começaram, então começa a haver uma simbiose, né? Começa a haver uma simbiose. Tem médicos aí explicando, mas as pessoas que estão fanáticas nesse assunto acabam, mas não sei o que, dá vontade de dizer, meu filho, quer fazer, faça. Depois que morrer, tu aprende a lição. Isso tá muito presente. O nosso país, o nosso planeta, se a gente for ver a nível financeiro, bilhões e bilhões de valores são movimentados em pet. E não é pouco não. Você já reparou o número de lojas para animais que tem na cidade? Se tem esse tanto, é porque isso está dando o quê? Muito dinheiro. Então, o que nós temos que entender são os excessos. E isso vai promovendo um adoecimento mental. Você vai adoecendo a sua mente. Vai adoecendo mesmo. Vai adoecendo. Para finalizar, gente, pobres homens que vos situais abaixo dos brutos, quando a gente se coloca numa condição que o animal é mais inteligente, não saber distinguir-vos deles, reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. E aí a gente reconhece o homem pela sua faculdade de pensar em Deus. O animal não vai estar pensando em Deus. Foi bom, gente? Né? Então, a gente aqui não está criticando, cada um faz da vida o que quiser, lembrando que nós temos o livre-arbítrio, mas saibamos que nós teremos que prestar contas de todas as nossas atitudes. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento,
Vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Princípio vital é a vitalidade, é o que dá a vida orgânica. A gente vai encontrar princípio vital nas plantas, nós vamos encontrar princípio vital nos animais e vamos encontrar o princípio vital no ser humano. Mas nós não vamos encontrar princípio vital no mineral. A pedra não tem princípio vital, que é a vitalidade, é o que anima, é o que dá o movimento. Entendeu? Princípio vital. E esse princípio vital, vital de vitalidade, ele é tirado do fluido universal. É uma transformação do fluido universal. Então, presta atenção, nós temos o fluido vital, que dá vitalidade ao corpo físico, a matéria, as plantas e os animais têm vitalidade, e nós temos aí uma força inteligente, que nós vamos chamar de princípio inteligente, tá? Então tem o princípio espiritual, princípio inteligente, princípio espiritual, e temos o fluido vital, que é o que dá a vida e a vitalidade. Agora, a inteligência, por mais que seja uma inteligência rudimentar, isso aí parte do princípio espiritual, né? Então, o fluido vital, ele não é inteligente, ele dá vida orgânica. O que dá o movimento inteligente é o princípio espiritual, que nós sabemos que em um átomo já há um princípio espiritual ali. Lembra? Do átomo ao arcanjo. Então, quando a gente vê o átomo, que é uma matéria, fazendo um movimento de inteligência, por mais que seja uma inteligência rudimentar, mas já um movimento de inteligência, é porque nele já existe um princípio inteligente. Quando você vê a planta se virando para o raio solar, né, isso é instintivo dela, e o instinto é uma inteligência rudimentar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.